Fala galera, tá começando mais um UFCast, o primeiro UFCast do semestre, a gente não faz um desde as férias, e o UFCast voltou totalmente repaginado para bater recorde de visualização. Estamos aqui com um estúdio agora no IACS, olha só, mega não evolução. é mesmo? Meu nome é Lucas Severo, nós somos alunos de publicidade, estou aqui com a Laís, se apresentem por favor. Oi, gente, meu nome é Laís, eu tô no 4º período de publicidade e eu tô solteira, hein? Tá na roda, gente. Eu sou a Paula Baldino, tô no 3º período de publicidade e eu sou mais conhecida como a louca dos signos. De fato, e a gente vai falar hoje sobre bolhas sociais, esse assunto que tá na boca de todo mundo, está todo mundo na sua bolha social o tempo inteiro. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. A gente vai receber também uma professora aqui da UF para falar um pouco sobre esse assunto. E lembrando que essas opiniões que a gente fala aqui são de responsabilidade nossa, dos alunos. O UFCast é uma iniciativa dos alunos e ele não tenta traduzir em nenhuma instância a opinião do departamento. E aí, Paula, como é que tá aí na sua bolha social? Tá frio aí? Tá confortável. Tá sempre confortável, né? E aí, o que vocês entendem por bolha social? Qual que é a definição certa? Tá todo mundo falando de bolha social e eu tenho a impressão de que nem todo mundo sabe exatamente do que tá falando. Então, acho que bolha social, quando você tá muito preso no seu círculo de convivência e de ideais e você não consegue enxergar ou ouvir o outro, né? Principalmente em tempos de extremismo político, eu acho. Eu consigo perceber isso muito na política, assim. As pessoas ficam presas muito a pessoas que têm ideias parecidas e não conseguem escutar o outro que tem ideias diferentes, ou não conseguem ver seus argumentos, ou a política não vira uma discussão, não vira uma discussão política, né? O povo fala que política não se discute como se a discussão não fosse o princípio básico da política, né? Como se fala, culinária não se cozinha, como assim? Política se discute, sim. Meu Facebook, então, é todo mundo gritando e ninguém escutando nada que as pessoas estão falando. Exato. Eu acho que nesses tempos de extremismo político, acho que a conversa e o diálogo é a melhor forma. Até porque é com a discussão que a gente chega a argumentos, que a gente estuda argumentos, pesquisando, ouvindo as pessoas, que a gente chega a uma conclusão, né? E por que vocês acham que chegou aonde chegou essa situação que todo mundo fala? Eu acho que tem uma intolerância muito grande de todos os lados, e as pessoas tratam como se intolerância e agressão fosse algo que se disseminasse, assim, né? Eu agredo você e você me agride, e aí eu saio agredindo todo mundo e sai uma onda, assim. E, na verdade, não é assim que funciona, né? Se fosse assim, a gente não conseguia viver em sociedade. Pois é, virou banal essa questão. Eu acho que o que contribuiu para isso foi o que a gente já tinha falado da máxima do política não se discute. Então, você tinha a sua ideia, você tem a sua ideia e ela é formada de acordo com a sua vivência ou de acordo com algo que você passou e você não está aberto para ouvir a ideia dos outros, para ouvir argumentos de outras pessoas que têm outras realidades, que têm outras visões e você acaba ficando preso àquilo que você pensava. Porque política não se discute, então você acaba não discutindo, você não traz argumentos, você não traz uma discussão válida e saudável. Sim. Acho que tá faltando isso. Em vez de você atacar as pessoas, você expor seus argumentos e ler, procurar entender o ponto de vista de outras pessoas que pensam diferente com os seus argumentos. Eu não sei se minha leitura tá exatamente certa, mas eu tenho a grande impressão de que os mecanismos da democracia estão super confusos, assim. As pessoas não sabem mais fazer oposição às ideias, em vez de fazer oposição, elas agridem mesmo, né? Elas falam, me exclui do Facebook, e aí elas vão se isolando e dão margem para esses extremismos políticos mesmo, e de opiniões e de intolerância. Claro que é complicado falar isso, principalmente para um público cheio de negros, mulheres feministas, lésbicas e LGBTs, e você fala assim, pô, mas eu tenho que tolerar o cara que quer que
eu morra, né? Que quer que eu não exista, que acha que... Mas a questão é que se a gente xingar esse cara simplesmente, ninguém nunca mudou de opinião sendo xingado, nem rotulado de fascista ou de qualquer coisa desse tipo. E a gente tem que aprender a conversar com as pessoas, mesmo que elas tenham as opiniões mais avessas, segundo a nossa opinião, né? As mais contrárias à nossa. E a gente tem que aprender a fazer oposição, porque a intolerância em si, ela não é oposição porque ela não cria discussão. A boa oposição é aquela que critica e que pede ideias e que questiona e que faz quem não é oposição, né? Quem é a situação, refletir em si. Os melhores governos são os que têm as melhores oposições. Exato, e foi o que você falou, né? A gente tem que discutir, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que apresentar argumentos, a gente tem que ouvir argumentos. Então, eu acho que é por aí mesmo, é discutindo, é conversando, é dialogando. Não adianta tapar o ouvido e não querer escutar o que a outra pessoa tem a dizer. Eu acho que é por aí mesmo. Luca, você falou do Facebook. Mano, o que é o Facebook? O Facebook é uma terra de ninguém, né? Uma anarquia completa. Vamos falar do Facebook, precisamos falar do Facebook. Quer dizer, uma anarquia em tese, porque a anarquia, teoricamente, é democrática. E o Facebook não é. O Facebook, ele tem um algoritmo que ele vem com a ideia de que você vai ter exposto a você coisas que te agradam, né? Coisas que você gosta de consumir. E, na verdade, cria-se essa ilusão da bolha social, que é a expressão da moda, né? E que é uma tendência, todo mundo gosta de ouvir gente que concorde e balance a cabeça e não te agrida. E falta gente que discuta, gente que fale, pegue suas ideias e reflita e fala, mas você não acha, né? Em vez de ser burro, você fala, você não acha que... Então o Facebook causa essa o Facebook ilusão, né? É a bolha social desenhada, assim. É o exemplo clássico disso. E a gente acaba vendo as mesmas coisas e tal. E quando a gente fala de extremismo, no Facebook parece que as pessoas criam coragem de falar aquilo que elas não conseguem falar cara a cara, né? Pessoalmente. Então, você vê coisas horríveis no Facebook e você acaba descobrindo coisas de algumas pessoas que você nunca imaginaria que aquela pessoa falaria ou demonstraria, sabe? Sim. Isso é bizarro. E são textos sem fundamento, né? Eu acho que, assim... Falta também no Facebook a questão dos bons argumentos, a questão do... Acho que a gente está vivendo muito uma audição seletiva, assim. Eu escuto o que eu quero e o que a outra pessoa fala, eu não escuto. Não importa o quão real, verídico ou de boa argumentação que aquela pessoa tem. Mesmo que aquele argumento seja sensato, que aquela pessoa esteja falando realmente vale o tempo de você parar para escutar, você não quer escutar. Você taxa aquela pessoa de extrema esquerda ou extrema direita e acabou. Você não quer escutar. Então, acho que essa coisa da audição seletiva na política é muito preocupante. Essa questão do espectro político, então, ela é absolutamente devastadora. Porque se você é de esquerda, significa que você é a favor de todas as reformas trabalhistas, você é positivas, assim, que dão poder para o trabalhador, você é a favor do aborto, a favor da legalização da maconha, você tem que ser a favor de todas as pautas, senão você não é mesmo de esquerda. E não vai muito por aí, né? Que nem você ser de direita, você é totalmente reacionário e conservador. E você não pode ser feminista, porque você é de direita, você não pode ser a favor da descriminalização do aborto, nem de outras pautas que são mais progressistas, assim. E eu acho que isso tá errado. Você não precisa ser uma coisa ou outra, né? E, gente, coitado, cadê o centro nesse momento? Não existe, né? Porque mataram o menino centro. Porque o centro, eu acho... Eu sou mais de centro. Eu acho que ele tá ali nesse jogo de cintura, pegando ideias daqui, ideias de lá. E hoje... Você não pode fazer isso, né? É muito complicado você chegar para pessoas que têm posicionamento diferente do seu, longe de você aceita que ele tenha argumentos que você não concorde e tal. Agora, pessoas que
tem um posicionamento político parecido com o seu, é muito mais difícil de convencer de qualquer coisa do que as que estão longe. Eu tenho essa opção, eu tenho essa impressão. E eu acho que os nossos discursos, a forma como a gente faz, nós mesmos, né? Não eles. Eles estão muito contribuindo para isso. Em vez da gente... A gente tem mais que questionar pontos, ficar menos ofendido com as coisas, ficar ofendido não funciona mais, né? A gente tem que questionar, olha, mas você não acha que esse argumento tem essa falha aqui? E aí a pessoa vai se desdobrar para aquilo. E se ela vier te xingando, você fala, mas por que você tá me xingando? Se eu tô só falando do seu argumento, é só o seu argumento, né? A gente já parece que fundiu as pessoas com as opiniões delas. As pessoas são as opiniões dela e isso é uma censura muito implícita, né? Uma censura muito invisível, assim. Até porque as opiniões, elas parecem que são muito absolutas, assim. Você não precisa concordar com todas as pautas da esquerda ou com todas as pautas da direita. Você pode concordar com pautas de ambas os lados políticos. Você pode, para alguns casos, ter um pensamento mais de esquerda, para outros de direita. Sim. E você não precisa ser completamente... escolher completamente um lado. E eu acho que esse absolutismo de ideias também foi uma das coisas que eu acho que foi responsáveis pela falta do centro, sim, né? Sim. Do centro político, das pessoas falarem, eu sou de centro-esquerda, eu sou de centro-direita. Eu acho que tá faltando isso. Tá faltando as pessoas entenderem que as ideias não são absolutas. Você pode mudar de ideia, inclusive eu acho nobre quando as pessoas reconhecem que o seu argumento é falho e mude de ideia. E eu acho que tá faltando isso, né? Tá faltando... Há um tempo atrás, eu tava começando a me interessar por política e por economia e tem sempre essa coisa da privatização, da estatização. E eu tava tipo assim, mas, cara, não sei, eu nunca estudei sobre isso, eu não tive aula sobre isso na escola. Quais são as implicações disso? E aí eu fui no meu Facebook falar assim, gente... defendam a favor e contra, eu não sei o que eu penso. E aí as pessoas vieram tirar sarro da minha cara. Como assim você não sabe o que você pensa? Quer dizer, tá todo mundo muito cheio de certezas, né? Tem muita pouca gente com dúvidas mesmo. Porque você tem muito pouco tempo pra ficar em dúvida. Você tem que pegar rápido qual é a sua certeza pra você não ficar ali naquele limbo como que eles chamam? Isentão. Você não pode ser isentão hoje. O famoso em cima do muro. E eu acho que tem mais uma discussão aqui que a gente tava falando um pouco antes de começar, que é que o Brasil é um país muito grande, com uma diversidade muito gigante de gente, né? De realidades, gente que tem água, gente que não tem água, gente que tem saneamento básico, gente que vai para shopping, gente que nunca viu shopping, nunca foi numa peça de teatro. O que eu quero dizer com isso a gente julga as coisas a partir da nossa realidade e esquece que com quem a gente está falando é um povo muito heterogêneo, né? O que a gente estava falando sobre miopia social, né? Você esquece o outro, você vê o que tá próximo de você. Eu, como uma pessoa míope, eu tenho acho que propriedade para falar disso. Você vê o que tá perto de você e você não enxerga o que tá longe. Você não enxerga a realidade do outro, né? Você quer o que te favoreça. E eu acho que esse é um pensamento um tanto quanto egoísta, porque você não procura enxergar o outro ou corrigir essa miopia social. E cai na questão da bolha de novo. Você fica preso naquela sua bolha, sabe? Então, eu acho que por experiência pessoal minha, assim, eu vivia numa bolha social com pessoas que tinham um pensamento. E eu também pensava assim, era a minha realidade, eu nunca tinha visto diferente, entendeu? Eu, por exemplo, era contra a questão das cotas. Sim. E hoje em dia é um absurdo, e eu falo, nossa, como que eu cheguei a pensar assim? Mas porque ninguém nunca tinha parado pra me explicar isso, parado pra me explicar por que é necessário o sistema de cotas e por que
porque eu não entendia, aquilo não me tocava, aquilo não estava presente na minha realidade. Eu tenho uma história dessa também, que é o que talvez mais me faça ser tão energético ao falar dessa coisa de tolerar o intolerante. Porque quando eu tinha lá os meus 13 anos, eu era muito intolerante, né? É uma coisa que eu ficava olhando, assim, as pessoas em volta, e eu ficava, não, eu tenho a minha moral precisa ser seguida, porque as outras pessoas não têm moral. E aí isso foi desenrolando de uma forma que, se eu tivesse pessoas me xingando e dizendo, Luca, você é um fascista, eu nunca ia ter o pensamento hoje que eu tenho. E hoje eu tenho um pensamento de tolerância muito grande, assim. Então, foram porque pessoas chegaram pra mim e falaram, mas você não acha que as pessoas podem... Qual o problema das pessoas beijarem pessoas do mesmo sexo? Eu falei assim, não tem problema, né? É verdade, não tem problema. E aí, só que você precisa conversar com essa pessoa, porque essa pessoa não vai mudar de opinião você xingando ela. E que bom que as pessoas conversaram comigo, porque senão... Exato, eu sou extremamente grata às pessoas que me explicaram muitos dos temas sociais que hoje eu sou a favor e um dia eu já fui contra. Isso, por amem ignorância, as pessoas, né? Amem as pessoas, tá? Tenham empatia, por favor, pelo próximo, pelo outro. Tenta sair da sua bolha e entender outras realidades. O Brasil é um país muito heterogêneo, o mundo é heterogêneo, né? Então, nem todo mundo vive como você, nem todo mundo faz as mesmas coisas que você. Então, empatia, por favor. Isso. Importante. Amem as pessoas. Já dizia Gandhi, já dizia Jesus Cristo, já dizia Luther King, já dizia quem sou eu, não é mesmo? Então, tá começando o primeiro quadro de entrevistas do UFCast. Eu sou o Enzo Filippo. E eu sou o Thiago Lessa. Nós somos estudantes de publicidade aqui da UF. Hoje a gente tá aqui para entrevistar a professora Lívia Magalhães. Vamos pedir para você se apresentar um pouquinho, Lívia. Obrigada pelo convite. Meu nome é Lívia Magalhães. Eu sou professora de História do Brasil República na Universidade Federal Fluminense. Eu tenho graduação, bacharel e licenciatura em História na mesma universidade, na UF. Mestrado em Estudos Latino-Americanos na Argentina, na Universidade de São Martín, doutorado na Universidade Federal Fluminense também, e pós-doutorado na Universidade de Montes Claros, em Minas Gerais, e um pós-doutorado na Universidade, que, desculpa, eu não sei pronunciar, na França, em Paris. Então, uma pergunta que não quer calar. Você acha que você vive uma bolha social? Eu tenho certeza que eu vivo numa bolha social. Inclusive, eu tenho certeza que não só eu vivo, mas que eu percebo isso e que eu faço questão, às vezes, de cada vez transformar essa bolha, de que ela seja mais bolha e ela vou cortando mais e mais pessoas. Assim, quanto mais tenho uma sensação de radicalização, mais eu percebo que eu mesmo aumento essa bolha. Então, você acha que a saída seria... cortar as pessoas que estão fora da bolha? Eu acho que eu faço não é certo. Mas eu acho que a gente acaba fazendo porque isso envolve... um exemplo, eu tenho familiares que supostamente estão dentro dessa mesma bolha que eu, né? E que eu saio do trabalho, eles querem discutir o que está acontecendo hoje, o que significou a última pesquisa eleitoral. E eu falo, eu não quero porque eu trabalho com isso e eu estou cansada. E, na verdade... O meu dia é discutir isso. Em sala de aula eu discuto isso, eu trabalho com isso, eu escrevo sobre isso. Então, chega uma hora que eu quero cortar um pouco, né? E porque também eu acho que tem uma sensação... Tem duas diferenças também, digamos, de pessoas de fora da minha bolha. Algumas não te procuram porque elas já partem de um princípio de que, como você é professora universitária de uma universidade pública de história... Obviamente, você está marcada a sua posição política. Então, as pessoas não te perguntam, ou só te acusam, né? Então, elas não querem escutar a sua opinião. Outras são pessoas que, exatamente por isso, querem te procurar para procurar conflito. É muito difícil, na situação que a gente está vivendo, pelo menos na minha experiência, alguém que me procure, de fato, querendo dialogar, conversar. O que você entende como bolha social, né? Eu acho que a gente tem que pensar em várias circunstâncias, porque pode ser uma bolha social no sentido, por exemplo, do meu trabalho, que é uma bolha física, digamos assim, né? Ou seja, as pessoas se veem, se tocam, tem o olho no olho, né?
E é uma bolha social, eu acho. Assim, a gente vive aqui, por mais que tenha muitos conflitos, os departamentos de universidade são lugares de quase guerra, mas a gente tem certos parâmetros únicos, né? Dificilmente a gente vai ouvir alguns discursos dentro de um departamento de história, né, por cima. E tem a bolha das redes sociais também, que muitas vezes isso envolve, por exemplo, aquele amigo antigo, um familiar distante. Eu já tive vários momentos de pessoas, não esperava de você, tal posicionamento, né? E que aí você percebe que eu acho que é uma bolha, porque o Facebook da gente hoje em dia, como exemplo de rede social, é uma bolha, a gente escolhe quem tá ali, a gente pode bloquear, a gente pode tirar, pode não aceitar a amizade. A partir do que desculpa te interromper, a partir das coisas que a gente curte também, ele cria a partir ele cria. algoritmos. Mas, por exemplo, eu cheguei a um ponto de não comentar em página nenhuma e não aceitava nenhuma amizade que eu não conhecia. Então, aquilo ali era totalmente um espaço que era para ser controlado, meu. Mas que você perde o controle. E perde o controle em várias situações, do tipo, eu tenho colegas que tiveram aluno que aceitou em Facebook, mandando print para grupos, né, de fake news e tudo isso. Então, é uma situação muito complicada também, essa bolha, né? Mas eu percebo... um exemplo que eu percebi muito a minha bolha foi recentemente, quando teve no dia 17 de setembro, não sei se fosse 17 de setembro, às 5 horas, 17 horas, eu comecei a escutar umas panelas. Eu estava em casa, trabalhando, e eu não entendi o que estava acontecendo. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas em grupos, o que está acontecendo? E alguns me responderam que era pelo número 17 do candidato. E ali eu falei, a minha bolha está muito fechada, porque ou as pessoas da minha bolha não, de fato, compartilham dessa ideia, ou quem compartilha não me mandou. Até porque, exatamente por não ter chegado a informação. Ela não chegou. E aí eu pergunto para várias pessoas, você recebeu? E alguns falam, recebi. Recebi no grupo da família, no grupo do amigo de infância, no grupo do colégio. Eu não recebi em nenhum grupo, eu não sabia o que estava acontecendo. E ali eu tive uma sensação de bolha muito real. Mas você não acha isso ruim, até sufocante, né? Até a palavra bolha, ela até sufoca. Eu acho que mas ao mesmo tempo eu acho que a gente chegou num ponto também, às vezes, tão extremo, que em alguns momentos é bom, eu acho, porque eu não vejo, na verdade, um debate de fato acontecendo fora das bolhas. Eu acho que em todas elas, seja de direita ou de esquerda, as pessoas estão entrando para conversar, na verdade, para garantir suas opiniões, né? Tipo, ninguém entra para, de fato, escutar o outro. Então, é um momento muito complicado isso, né? Então, é muito desgastante fisicamente, inclusive, né? Mentalmente, fisicamente. E muitos rompimentos que acontecem. Então, às vezes, eu acho que é melhor, numa situação dessa, dar uma afastada para evitar. E eu acho que muitas pessoas devem pensar isso de mim também. Eu percebo que vários amigos deram uma afastada, e eu acho até bom, porque é isso, vamos esperar a poeira baixar e depois a gente volta, porque ninguém também tem só isso em comum com alguém. Mas aí, então, seguindo com aquilo que você falou, a bolha, de vez em quando, ela é necessária, você acha isso? Eu acho que é necessária no sentido subjetivo, ou seja, quando você pensa só em você. Então, eu acho que é totalmente egoísta. É confortante, e aí eu acho que ela é egoísta. Eu acho que é egoísta. Inclusive, algumas pessoas me demandam no tipo, mas, pô, é seu trabalho, é o que você faz, você deveria, na verdade, procurar espaços para falar. Mas realmente isso, é muito desgastante, sabe? Tipo assim, é uma coisa que cansa e eu acho que às vezes ela é necessária nesse sentido, mas ao mesmo tempo me preocupa muito a bolha. Porque eu acho que é isso, as pessoas então não vão mais dialogar, você não vai dialogar com quem não concorda com você? A gente entende que as pessoas entram em bolhas, elas continuam dentro das bolhas porque elas precisam confirmar o que elas já acreditam. Elas precisam se sentir abraçadas por aquela bolha e se sentirem confortadas naquilo. E pensando nessa situação, qual que seria uma consequência negativa de você se manter numa bolha? O que poderia acarretar assim, na sociedade como um todo? Eu acho que a falta de diálogo na sociedade é exatamente isso. As pessoas não dialogam. As pessoas não conseguem conviver com o diferente. Isso parece uma pequena coisa política da bolha, mas isso vai para várias questões. Tipo assim, isso vai para... eu já percebi pessoas muito mais agressivas em questões bestas, do tipo... Um exemplo muito besta. Como aumentou a agressividade em relação à minha alimentação. Eu não como carne. Como as pessoas passaram a ficar muito violentas comigo por eu não comer carne. Do tipo, mas você não come carne, você é idiota. Você sabia que tem pesquisa tal que diz que não sei o quê? E tipo, o que muda na vida de alguém se eu estou comendo ou não estou comendo carne? Né? E as pessoas se metem, tipo assim, e tem gente que me manda, isso é muito sério, tem gente que me manda e-mail com pesquisa dizendo que se eu não comer carne eu vou ter tal doença, eu vou ter não sei o quê, ou
ou que não comer carne também é problema para o meio ambiente. Eu tenho que estar o tempo inteiro justificando isso. Não é uma questão, tipo assim, de amigos que brincam e zoam, porque isso eu acho completamente normal. São pessoas seriamente incomodadas com um posicionamento privado meu e que não sei por que isso os incomoda, porque são pessoas que, inclusive, não saem para comer comigo. Elas não estão nem vivendo isso comigo. A bolha aí, no caso, ela não é bem... Ela é opaca, né? Você não vê o que tá de fora. Você não consegue lidar com o diferente daquilo que você pensa. E isso vai virando um extremo em todas as questões, né? E eu acho que isso tem muito a ver com muita arrogância. Essa coisa que essas redes sociais, eu acho que tem muito isso. Deram muito espaço para as pessoas. A coisa da busca pelo like, pelo viralizar. As pessoas querem uma certa fama, né? E já aconteceu muito, por exemplo, de eu publicar alguma coisa, as pessoas, coloca público para compartilhar. Eu não quero que compartilhe. Tipo, se eu quisesse, talvez eu tivesse procurado uma forma. Você é arrogante. Tipo, as pessoas têm uma necessidade de que todo mundo quer ter uma fama e que é isso, né? Tipo, porque é o que todo mundo procura. Eu acho que é uma coisa social, um extremo também dessa sociedade da gente, de que você só é alguém a partir do momento que te conhecem, que isso é muito violento, isso chega a um extremo. E qual é a saída para você disso? Eu, sinceramente, se eu soubesse a saída, eu contava e a gente ficava rico. Mas eu acho que grande parte dela é eu acho que talvez o momento é recuar um pouco, exatamente nesse sentido, porque foi o que eu percebi, que eu falei, eu comecei a sair de redes sociais, entre outras coisas, porque eu percebi, eu não posso extrapolar o limite e me tornar uma pessoa agressiva, né? E eu preciso desse limite num sentido de não de me isolar e fingir que não está nada acontecendo, até porque na minha carreira é impossível, mas no sentido de conseguir exatamente isso, dialogar, de escutar pessoas e de conversar, né? Outro dia me perguntaram, eu comentei que eu escutei de uma pessoa dizendo que ela ia votar em tal candidato, e eu fiquei muito assim, por que você não conversou com ela? Eu falei, porque eu, de fato, é isso, não consigo por um certo medo de um extremismo. Mas as pessoas têm que poder dialogar e têm que poder conversar. Elas têm que poder falar, elas têm que poder usar o adesivo que elas querem. E a gente está chegando num ponto que isso não existe, porque as pessoas passam o dia inteiro em conflito também. Isso que eu acho que é muito grave. Não sei se vocês perceberam isso. A gente passa o dia inteiro brigando, seja na sala de aula, seja na rede social, seja, sei lá, na fila do mercado. A gente só briga, a gente discute com todo mundo o dia inteiro. E isso não é produtivo. A gente gostaria de agradecer a presença da professora aqui. E a gente gostaria que você desse uma reflexão da gente sobre o tema, sobre o que a gente conversou aqui. Bom, eu acho que a gente, como eu falei, né, tá vivendo um momento de muita intolerância, mas ao mesmo tempo entendo algumas reações das pessoas que tentam se afastar, mas acho que a gente precisa reencontrar um caminho de diálogo. Um caminho de diálogo não entendo como que as pessoas precisem concordar com tudo umas com a outra. Pelo contrário, acho que é muito saudável discordar. Mas a gente precisa voltar a conseguir discordar de uma forma que não seja tão ofensiva e que a gente não tenha necessidade de ir criando essas bolhas, né? Porque, na verdade, as bolhas estão ficando cada vez menores. E as pessoas estão ficando cada vez mais intolerantes. Então, eu acho que a gente vai chegar num limite e isso é muito complicado. Agora, entre meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu. E agora, para contribuir um pouquinho com a nossa conversa, a gente queria começar um quadro aqui no Cast, que é o Fica a Dica, em que a gente vai falar de dicas culturais, de coisas que podem ajudar com esse tema, para aprofundar. É tipo um saiba mais do Cast. Fala aí, Paulo. Isso aí. Então, gente, essa semana saiu um clipe do Criolo, um cara do rap nacional aí, muito incrível e tal. O clipe se chama Boca de Lobo e, cara, o clipe é incrível, cheio de críticas sociais e tal, muitos efeitos especiais e mistura a realidade, as críticas sociais com ficção científica. Tem alguns fãs falando que o Boca de Lobo pode ser o This is America brasileiro e tal. Sim, eu achei esse clipe sensacional. A música também. Fala da questão das bolhas, de você não enxergar outras realidades. Fala da desigualdade social. E o clipe é muito interessante, é meio apocalíptico, assim, é bem legal. Vale muito a pena vocês darem uma olhada nisso aí. Solta a música. Cracolândia, máfia é máfia, o argumento é manda grana. Em pleno carnaval, fazendo vai Copacabana. 1 por rancor, 2 por dinheiro.
A outra dica é o filme A Onda, um filme alemão, muito legal também. É um filme que fala sobre extremismo e falta de conversa, bem sobre o que a gente tá falando mesmo. É um filme super conhecido, A Onda, ele tem uma versão mais antiga, uma versão bem mais nova, e a premissa é basicamente a seguinte: tem um professor que ele tá dando aula ali de ciências sociais, de história da Alemanha mesmo. É um filme alemão, em alemão, e em determinado momento ele decide fazer um experimento, porque as pessoas estavam tipo assim, como que as pessoas apoiaram Hitler? E aí ele começa a fazer um experimento. Tá, então a gente vai ser um grupo, esse grupo vai se chamar A Onda, a gente vai ter um comprimento, a gente vai ter coisas que a gente fala, pessoas que a gente discrimina, a gente vai falar super bem da nação e sei lá o quê. E ele dá ali as características do fascismo em como que ele se instaura, ele começa a fazer aquele discurso de manipulação de massa que o fascismo faz, e ninguém percebe. E aí daqui a pouco o movimento toma proporções extraordinárias, assim. Os alunos em uma semana fazem daquele movimento, que é só um trabalho de escola, a vida deles e tal. É um filme muito interessante, uma reflexão, assim, fantástica. Muitas pessoas já devem ter recomendado pra vocês, mas fica a dupla recomendação agora, porque o filme é fantástico. Autocrítica alemã. E se vocês quiserem comentar alguma coisa com a gente também, indicar uma música, uma série, aquele livro que você é apaixonado e acha que todo mundo devia ler, aquela série que ninguém conhece, você acha que tem uma boa reflexão, algo que vale a pena as pessoas verem, pode mandar pra gente no hashtag csocial.uf no Instagram. A gente, quando sair o cast, a gente vai colocar... Isso, hashtag não, @csocial.uf. A gente vai postar uma foto dizendo que saiu o podcast, aí você chega embaixo, coloca a hashtag Fica a Dica e coloca aí a sua sugestão. A gente vai ler as melhores aqui na próxima semana, tá bom? E agora, começando com mais um quadro novo aqui no cast, a Laís tá responsável pelo Ajuda dos Universitários. Então, gente, Ajuda dos Universitários é um quadro onde a gente responde e comenta perguntas de vocês, questões que vocês trazem pra gente. É tudo anônimo, tá? A gente não divulga o nome de ninguém, a gente bota apenas um codinome. Pra você que tá aí com complicações amorosas, problemas no trabalho, você que não sabe como chegar no crush, manda pra gente que a gente vai iluminar o seu caminho numa discussão aqui, porque a gente sabe de tudo, sobre todos os assuntos. Pode mandar, tá? Manda pelo DM do @csocial.uf no Instagram ou pelo inbox da Laís. É Laís Franklin no Facebook, pode mandar, tô no Fim Niterói, podem mandar. Sigilo completo. Próxima pergunta, Laís. Bom, próxima pergunta, na verdade, é uma reflexão. Me mandaram. Amizade colorida. Dissertem. Ai, meu Deus. Com prazer, dissertaremos. Pois é, calma aí, vamos lá. Muito complicado. Porque tem um abismo entre relacionamento aberto e amizade colorida, né? Com certeza. Quer dizer, vamos lá. Fala sobre isso, Laís. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, gente. Relacionamento aberto, você tem um relacionamento com a pessoa, vocês namoram, vocês ficam mais sério, mas vocês acordaram os dois que, pelo bem da relação, para deixar a relação mais saudável, você pode ficar com outra pessoa, vocês podem ficar com outras pessoas. E isso acho que é uma coisa que depende do casal, se tá funcionando para eles eu acho ok. Agora, amizade colorida não, você é amigo de uma pessoa e você pega a pessoa de vez em quando. Tá, então a grande diferença, pelo que eu entendi, é o sentimento que você tem pra pessoa. Você considera ela parceiro ou você considera ela seu amigo? Exato. E tem aquela clássica pergunta, né? Amizade colorida estraga a amizade? Acho que não, né? Eu acho que depende da amizade.
Depende da sua maturidade, da forma como você vê as coisas. Eu por muito tempo, eu me sentia estranho sempre que eu via alguém que eu já tinha pegado. Eu tinha pegado alguém, aí quando a pessoa aparecia do nada, eu me sentia assim, sei lá, estranho, sabe? Eu peguei metade das pessoas que eu conheço, então. Então, conforme você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai tratando essas questões de uma forma, tipo assim, tá, gente, é só pegar as pessoas. Então, não estraga a amizade, não. Tenha a sua cabeça no lugar, certifique-se de que a pessoa também tem, que vai dar tudo certo. Eu só tenho medo dos limites da amizade, desse rolê, porque às vezes você tá ali com um amigo e aí você fica com o amigo um dia e tal, e aí beleza, vocês são amigos, mas aí você fica outro dia, e aí você vai desenvolvendo um sentimento que você não esperava desenvolver. Nossa, pelo amor de Deus, se você tá gostando da pessoa, fala pra ela. Sim. Não vai ficar sofrendo em casa esperando que ela comece a gostar de você, porque ela não vai se você não falar pra ela. Gente, diálogo eu acho que é a palavra-chave aqui. Conversa, abre o jogo. Se vocês dois querem ser amigos coloridos, e vocês vão ser amigos. Se vocês querem, sei lá, ter alguma coisa mais séria, vocês vão ser. Se vocês querem pagar pra ver no que vai dar, vocês vão. Então, acho que assim, tá gostando do seu amigo e querer ficar com ele, querer começar numa amizade colorida, eu acho que nunca é uma boa escolha, porque você já começa com um sentimento. Agora, ficar com uma pessoa, você viu que você tá desenvolvendo, como a Paula falou, algo mais forte por aquela pessoa, conversa. Sabe, de repente ela sente a mesma coisa por você, de repente ela não sente. Então, eu acho que, assim, responsabilidade emocional e diálogo são chave, assim. E, gente, quando vocês descobrirem a amizade colorida, vocês não vão querer outra coisa da vida. Olha só, amizade colorida é coisa de adulto, tá? Não acha que você precisa de maturidade pra fazer isso. Não acha que você vai ficar aí tendo amores platônicos pela pessoa que você tá pegando e você fala pra ela que você não quer nada, mas tá gostando. E aí vai ser fácil tudo, vai ser fácil ter relacionamento, vai ser fácil terminar também quando você não quiser mais pegar ela ou quando você começar a gostar de outra pessoa. Se tiver tudo claro, transparente, não tem caô. É só você fazer as coisas direitinho. Faz as coisas direito, né? As pessoas não fazem as coisas direito. Falem tudo. Melhor do que guardar e aí o negócio se torna outra coisa. Melhor falar. Fala tudo. Fala o que você sente, fala se tá bom sua amizade. E de repente você fica com um amigo e vê que não era aquilo que você esperava e não fica mais. Ou, também tem uma outra questão que eu acho que na UF isso é muito pertinente, de ver a pessoa que você pega pegando outra pessoa. Então, assim, esteja muito ok com isso, né? Porque o que mais acontece é o seu amigo colorido ser amigo colorido da sua amiga. Então, acho que maturidade é a palavra-chave pra isso, como isso é o que mais o Lucas disse. No caso às vezes é até ao mesmo tempo. Tá, tudo bem. A gente tá falando com a Laís, então assim, qualquer coisa pode acontecer. E essa semana aqui na UF teve o Entre Linhas, né? O evento de jornalismo que foi adiado. Ele é do primeiro semestre, mas teve a greve dos caminhoneiros, então não pôde ocorrer. Foi passado para essa semana. E aí, Paulo, como é que foi Entre Linhas? Foi bem bacana, contou com a participação de várias pessoas legais. Veio o gerente de marketing do Vasco, veio um cara do Sport TV também falar sobre a dinâmica do canal, representantes de outros canais esportivos. A gente teve também uma discussão sobre as mulheres no esporte, sobre a questão do assédio. As mulheres elas têm se unido muito contra o assédio nos estádios, e isso é bem bacana, porque é uma coisa que tá se discutindo muito agora, e é muito importante, porque as mulheres não conseguem ir ao estádio sem serem assediadas, né? Então, é uma discussão que o Entre Linhas trouxe pra mesa, e foi muito bacana. É importante dizer que esse semestre, esse ano, né, uma vez por ano, Entre Linhas, o tema foi comunicação e esportes. E que foi um complementar ao Controvérsias que teve no final do ano passado, no segundo semestre de 2017. E é uma resposta a uma coisa que tem aqui na UF, que é que a gente não... As cadeiras de jornalismo esportivos, elas quase nunca acontecem, né? Eu já ouvi de pessoas de jornalismo que é muito difícil, tem de 3 em 3, de 4 em 4 semestres, e
povo que entra aqui para fazer jornalismo esportivo tem essa deficiência aí. E super maneiro, o Entre Linhas aconteceu agora nos dias 2 e 3? Isso. 1 e 2 de outubro. É isso, fiquem atentos aos eventos que acontecem aqui no IACS e aqui na UF. E o outro projeto que a gente queria indicar para vocês é uma iniciativa do eVoices, que é uma iniciativa da Andréa Medrado, que é uma professora nossa aqui, que inclusive ministra esse podcast. Que o eVoices é uma parceria do Brasil com a Quênia e com outros países e que fala sobre marginalidade local e através do mundo. A Andréa foi para a Quênia, lá na Quênia eles fizeram um trabalho incrível com a música e os vídeos da Marielle Franco, a nossa vereadora que foi assassinada política faz 6 meses aí, sem resposta de quem foi o autor do crime. E o povo da Quênia se solidarizou, os artistas fizeram inserções gráficas em vídeos dela e ficou tipo uma animação em stop motion fantástica com músicos do Quênia. Tá rodando as redes sociais aí há um tempo essa animação, e ela vai ganhar espaço, vai ser exibida num evento no Museu da Maré. A Marielle é da Maré, e o Museu da Maré vai fazer uma exposição de frame por frame desse videoclipe, imagens de todas as inserções gráficas com os vídeos da campanha da Marielle. Vai ter discussão, debate lá, então vai ser um evento super rico, principalmente para quem é militante, isso aí tudo. Tá? Dia 25 de outubro, então, no Museu da Maré. A partir das 2 horas, pelo menos esse é o horário inicial que a gente tem aí. Vai acompanhando, segue o eVoices no Facebook, que eles vão divulgar lá, o evento vai ser super maneiro. Tá bom? Acompanha aí. E por hoje é isso, o UFCast vai ficando por aqui, é o primeiro UFCast do semestre. Divulga com seus amigos, manda pra sua família e pros seus inimigos e pros seus adversários políticos. Vamos fazer bombar o UFCast. Segue a gente lá no Instagram, @csocial.uf, e no Facebook, Comunicação Social da UF. Pode falar lá pra gente, manda suas perguntas. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, se você tiver algum projeto aqui na UF, manda pra lá também, que a gente vai divulgar todos os projetos que nos mandarem aqui. A gente tá sempre publicando também no UF Niterói. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, mandar pra ajuda dos universitários, mandar projetos, mandar pra Ficar Dica, comentar. Esse podcast é pra vocês. Então, a intenção é que ele seja bastante interativo e pode falar com a gente. Isso aí, interage bastante, fala com a gente é super carente. Se vocês quiserem espaço aqui, o podcast é todo de vocês.